Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós, amém? Amém. E João já orou pela nossa aula, então nós vamos iniciar a aula continuando o nosso estudo em Eclesiastes. Semana passada nós paramos no capítulo 5, então nós vamos para Eclesiastes capítulo 5. Antes de nós irmos direto, só colocar algumas coisas. Parte do que Eclesiastes faz, da mensagem dele, é nós percebermos a vida. E principalmente, lembra lá do capítulo 3, falando que há tempo para tudo. E ele fica falando da mesmice da vida e dos ciclos da vida. Uma coisa pequenininha, às vezes para a gente notar, por exemplo, mudou o tempo, está um tempo chuvoso. É porque começou o outono. A gente está percebendo o que está acontecendo na vida. A gente está... tudo bem que o tempo está maluco ultimamente, o clima, a mudança. Nós chegamos a colocar blusa em janeiro esse ano, eu acho que deu uma esfriadinha, E a gente tem toda essa questão das questões climáticas, do aquecimento global e tudo. Mas quando a gente começa a perceber, nós estamos cientes, chegou, mudou o tempo, porque sei lá, é o El Ninho ou El Ninha, ou seja o que aconteceu, mas olha só, aconteceu na mesma época que está começando o outono, estão mudando as coisas, tipo, o ciclo da vida. Eu estou ciente do ciclo da vida, de como a vida está caminhando. É esse questionamento que Eclesiastes está fazendo. E nós estarmos sempre, eu diria assim, acordados, atentos, cientes do que está acontecendo na vida, ao invés de sermos zumbis, o que é muito fácil hoje em dia ser zumbi, O que o mundo, o nosso mundo maluco, e eu diria assim, de certa forma, esse mundo que eu estou falando não é o mundo e a igreja, é o século que a gente vive, o mundo que a gente vive. Porque é muito fácil a gente falar assim, porque esse pessoal aí que fica com a cara no celular o tempo inteiro, só em rede social e não vê o que está acontecendo na vida, às vezes esse pessoal somos nós mesmos. E é isso que a gente tem que perceber. Se nós estamos perdidos, sem perceber o que está acontecendo na vida, porque a gente está... Por exemplo, uma coisa engraçada, que muitos idosos estão virando zumbis com as redes sociais, até por não saber, uma coisa totalmente nova, cresceu, se desenvolveu totalmente longe disso, e de repente percebe que está lá em casa, sozinho, às vezes está sem família, e rede social, e nem percebe depois que gastou 3, 4 horas vendo vídeos que não acrescentam nada, dando risada. Estamos virando zumbis às vezes, e é isso se nós estamos conscientes disso, Igual lá no seminário, falando com os seminaristas, e eu nos primeiros dias eu dou certas recomendações, como eles passam o ano inteiro comigo dando aula, assim, vocês vão ter que me engolir, e eu vou ter que engolir vocês, então vamos acertar, então a gente conversa, explica. Apesar do seminário na primeira semana dar todas as orientações também, mas eu falo mais em sala de aula. Eu falo assim, olha, eu já tive seminarista que compulsivamente ficava mexendo no celular em sala de aula, no seminário. Eu falar assim, fulano, você pode prestar atenção na aula? E eu sou um professor tão chato que eu faço isso com o aluno mesmo em sala de aula às vezes, Eu chego e falo assim, viu, você está prestando atenção? Ou eu sou irônico, falo assim, olha, você está anotando o que eu estou falando, Você está com o celular na mão anotando, você está até dando risada da anotação que você está fazendo do que eu estou falando, Legal pra caramba, então continua aí fazendo a anotação, Então às vezes eu constranjo o aluno um pouquinho assim. Mas, por exemplo, um colega, professor de seminário, ele chegou um dia na sala de aula e falou o seguinte, para a aula de hoje, todo mundo coloca o celular lá em cima do piano. Ninguém vai usar o celular. Um aluno se recusou. Não vou. Ele se recusou a colocar o celular, porque ele não ia assistir a aula se ele não tivesse com o celular na mão. E isso que eu falei para os alunos desse ano. Eu falei assim,
Se você não consegue ficar sem o celular, você já tem problemas. E como é que você vai ser pastor para cuidar de vida se você já é um problema? Como é que você vai fazer isso? Você tem que estar ciente da sua realidade. Então, voltando mais para cá, é muito fácil nós falarmos assim. As pessoas, nós, o mundo hoje, todo mundo está consumindo rede social, ou está com a cara no celular, ou isso, aquilo, tudo. A gente fala as pessoas. Será que as pessoas não sou eu mesmo? E nós aqui? Será que a gente não está fazendo isso? E às vezes aquela situação, chega um problema, ou você tem uma notícia ruim, uma coisa triste, uma coisa chata, o que você vai fazer? Hoje a prática é, eu vou abrir uma rede social e vou começar a rolar ela, até eu ver uma coisa que me agrada, aí eu tenho uma dose de dopamina e eu me sinto melhor. Eu usei uma droga para me aliviar da dor, da angústia que tal informação me trouxe. Como eu, cristão, vou fazer isso? Se alguma coisa me entristece, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Senhor, isso me entristece. Senhor, eu estou chateado com isso. De repente uma pessoa fez uma crítica a você, ou você recebeu uma notícia ruim, aconteceu um problema na família, um amigo seu está mal, você ouviu uma notícia ruim, que te entristeceu. A gente, por causa dessa notícia que está incomodando a gente, eu preciso dar uma olhadinha, que legal, dou risada, eu vejo 2, 3, 4 posts, me senti melhor. Nós não podemos fazer isso, nós precisamos estar acordados hoje, como Paulo vai falar. Está escurecendo. Nós que somos da luz, nós precisamos estar acordados. Nós somos da luz, nós precisamos estar acordados hoje. E nós precisamos perceber isso. Cada um de nós. E é isso que Eclesiastes está questionando a vida toda. E questionando o ciclo da vida. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, que nós tenhamos consciência de tudo isso. E agora, indo para o nosso estudo, como eu falei, a gente estava no capítulo 5, né? Deixa eu ver se a gente caminha aqui. Nós chegamos a ler o começo do capítulo 5. Não sei o que eu estou fazendo errado aqui, Ellen. Era no versículo 7. Isso. Aí. Tá. Deixa eu ver se... Aí. Isso. A gente foi do 1 ao 7. Aqui o autor está mais aconselhando do que expondo os seus dilemas. E a gente passou por isso. Aí a gente vai adiante do 8 e 9. E antes de nós lermos e vermos, só queria chamar a atenção da gente perceber o seguinte. Esse estudo de Eclesiastes, até de certa forma assim, talvez haja algumas coisas que o autor fale, que a gente talvez seja um pouquinho difícil da gente entender. Às vezes até por causa da tradução, é difícil mesmo traduzir esses textos hebraicos, o que significa, porque eles querem passar ideias. A língua hebraica tem um vocabulário muito curto, muito breve. Por isso, se você comparar, por exemplo, uma narrativa, pega o livro de Samuel e comparar as traduções bíblicas, você vai ver que não tem tanta diferença quanto se você ler Provérbios, Eclesiastes, comparando versões. Você vai ver muito mais diferença, porque ele está passando ideias bem curtas, bem breves, sem contexto, muitas vezes, e aí fica muito mais difícil de traduzir. Mas tirando isso, ele está falando coisas que, se você ler uma, duas vezes, fica claro que ele está te passando uma visão do que é a vida e algumas questões. Então a gente não tem que ficar explicando em detalhes os textos, e sim prestar atenção nisso que ele está falando. Vamos lá. Então nós vamos ler o 8 e 9, tá? 5, 8 e 9. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, Eclesiastes 5, 8 e 9. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre este há ainda outro mais elevado que também explora. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo.
Então o que ele fala, não se assuste em ver gente sendo explorado, o explorador também virá explorado. É o que acaba acontecendo. Ele está falando de uma realidade da vida. Tá? Às vezes uma pessoa que está explorando ela também está sendo explorada por aquela. Igual eu lembro do caso, né, de um dos empreiteiros que tinha trabalhado lá em casa. A história dele, ele era um pedreiro que tinha numa conversa falado que o pessoal explorava demais ele. Agora ele era empreiteiro e todo que trabalhava com ele falava que ele explorava todo mundo e maltratava. Então, a gente perceber essa realidade e, de novo, nós como cristãos, percebermos se nós estamos dentro dessa cadeia, que a gente já até tinha falado, será que nós somos os opressores? Né? Nós percebemos se nós estamos dentro de uma cadeia dessa. Agora ele falou assim, não se assuste. Isso está acontecendo, isso acontece em várias situações, em vários lugares. Assim como nós temos vários opressores, quando a gente começar a falar de política no Brasil, aí já vira uma cadeia gigantesca, né? Mas em tantas outras circunstâncias, a gente precisa estar atento a isso, né? Esse o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Está só um pouco interligado, tipo, desde lá de baixo de quem está trabalhando no campo até o rei, tem uma hierarquia grande, tem gente explorando gente, do rei até o cara que está lá com a enxada na mão, né? Exemplo, né? Aqui ó, foi o empreiteiro, esse exemplo que eu tinha passado, né? Dinheiro não. Eu acho que ele sumiu ali com a. Que eu acho que a gente vai. São os versículos seguintes. Deixa eu ver se eu perdi aqui na apresentação. Que a gente vai do 10 ao 12. Esse daí é o resumo do 10 ao 12. Eu não sei porque talvez eu até fiz a animação. Exatamente, ela tinha invertido a animação. 5, 10 a 12. Vamos ver lá. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. E aí, de novo, nós estamos vendo que isso aqui é sabedoria, é um livro de sabedoria, ele está dando instruções e, de certa forma, colocando alguns ditados, alguns princípios de vida. E até algo muito, eu acho que até a gente tem a vantagem hoje em dia de ver muita história de muita gente rica, e a gente vê que tem muita gente rica que é infeliz, né? Como a gente teve gente famosa, vive de cocaína para conseguir sobreviver. Tanta gente rica e famosa que comete suicídio, porque o dinheiro não resolveu o problema, a fama não resolveu o problema, e o problema é isso daqui, final do versículo 12: mas a fartura do rico não o deixa dormir. O pobre trabalhador, ele é pobre, sofre, mas quando ele dorme, ele dorme. Eu fiz a minha parte, eu vou dormir. E outra coisa, eu não tenho nada para as pessoas roubarem, eu não tenho preocupação nenhuma, eu vou dormir. Aí o rico, eu estava até achando engraçado uma vez, uma pessoa próxima de mim estava falando assim, caramba, como é que esses ricos vivem? Porque assim, eu fico pensando lá, eu tenho a minha aposentadoria lá de R$1,5 milhão, que é o que me dá o meu dinheirinho mensal, vem daquele dinheiro e tudo, mas se der uma bagunça nesse país do jeito que está indo e roubarem meu dinheiro igual na época do Collor, ou seja, ele acaba não tendo paz. E hoje os milionários, o que eles fazem? Olha, para você garantir que você é milionário, tem muito, muito dinheiro, você tem que ter investimentos no Brasil, você tem que ter investimentos na Ásia, você tem que ter investimentos na Europa, você tem que ter investimentos nos Estados Unidos. Porque se der rolo em um dos lugares, você tem um lugar para fugir, para ter um dinheiro. Então, só que daí, mas e se der outro problema? Eles vão ficar sempre procurando um jeito, mas e se der isso, e se der aquilo, e se der isso, e se der aquilo? E vai fazer um monte de coisa, e no final das contas, ele pega uma pneumonia e morre.
É isso que o Eclesiastes está falando. Que loucura dessa vida. E ele está falando, a fartura, tá, você está rico, só fala assim, eu não quero deixar mais de ser rico. Eu não posso mais perder tudo isso. Então, ele vive angustiado para tentar manter essa riqueza, e é essa loucura que a gente vive. E o que Paulo vai falar, é muito interessante ligar isso com o texto de Filipenses, né? Paulo fala o quê? Eu sei viver tanto na fartura, quanto na falta de tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vivi cheio de dinheiro, Paulo fala. Eu já vivi passando fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Posso viver qualquer uma dessas circunstâncias. Eu já tenho experiência delas. Eu já tenho experiência. E olha só, agora pausa para acordarmos para a realidade. Se você perder tudo hoje, você vai cometer suicídio? A vida não vale mais a pena? Se você perder tudo, perdeu o emprego, o banco levou embora a sua casa para pagar as outras dívidas, perdeu tudo, a vida não faz mais sentido. Ah, mas você não falou na igreja que Jesus é a sua vida? Eu falei, mas sem dinheiro, sem casa, eu não vivo. Então, nós precisamos estar acordados para isso. Porque assim, uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, e até por isso que Paulo em 1 Timóteo, ele vai falar, e tem um artigo, um texto, uma devocional muito bonita do John Stott sobre isso, sobre riqueza e pobreza. E lá em 1 Timóteo, Paulo fala sobre os que são ricos, recomendando, sejam ricos de boas ações. E ele tem um aviso àqueles que querem ser ricos: tomem cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então ele fala para os ricos e para aqueles que querem ser ricos. E é isso que a gente precisa notar, estarmos cientes, acordados. Vamos adiante. Gente, sempre alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fique à vontade, levanta o braço, tá? E vamos adiante. Realmente deve ter invertido aqui 5 de 13 a 17. Agora uma parte maior, continuando. E ele começa: há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação, né? Gente que acumula muito dinheiro, mas viveu miserável para isso e acaba não desfrutando. E aí, ligando de novo, falando sobre riquezas, sobre o que vale ter riquezas, no sentido de o que adianta você, olhando para ter riquezas, você se desgasta, se destrói, se acaba e não desfruta de absolutamente nada disso, de tanto ficar correndo atrás, né? Às vezes até isso, de novo, a gente vê gente que, como eu até falei semana passada, gente que trabalha a vida toda, às vezes está tão acostumado a trabalhar, que às vezes se sente culpado de desfrutar o fruto do seu trabalho, né? Então, pois não, Beto. Eu tenho um amigo que ele era muito pobre e ele ficou muito rico. E ele tem tantos bens, e viveu uma vida de pobre. Mas ele teve uma vida de pobre mesmo. Um dia eu perguntei para ele: por que você não desfruta do que você tem? Ele falou: eu tenho medo de voltar pobre. Exato. Exato. Foi exatamente isso. E aí, como é que ele vai medir? Bom, agora eu tenho o suficiente para nunca mais voltar a ser pobre. Porque daí chega a pessoa: bom, eu já acumulei agora, eu já tenho 65 anos, já acumulei 3 milhões de reais no banco que me dá minha aposentadoria, só que eu falei assim, agora comprar um carrinho de 150 mil reais. Ah, mas se eu tirar esse dinheiro,
Será que não vai faltar? Aí o cara, ele sabe que dia que ele vai morrer? Ele não sabe. Essa é a dor de cabeça dele. Que ele fica assim, bom, eu devo morrer daqui nos próximos 15 anos, então eu posso começar a gastar esse dinheiro e tudo mais. Não, vai chegar até os 99 anos, ele não pode tirar nada de lá, porque eu não sei quanto tempo eu ainda vou viver. É essa angústia de querer querer ter controle da vida. E para a realidade do livro de Eclesiastes, é o que está acontecendo debaixo do sol. Ele não está considerando Deus, porque eu e você como cristãos, o que a gente tem que entender? Vamos esperar um pouquinho. O que garante a minha aposentadoria? É o dinheiro que está no banco ou é o Senhor meu Deus? No que eu devo confiar? Onde está a minha paz? E até a paz no seguinte sentido: se acontecer como um amigo do Beto lá, falou assim, eu voltei a ficar pobre, o que a gente faz? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou ser irresponsável de ter oportunidades de me cuidar, mas eu ficar numa neura dessa, esse que é o problema. E é todo esse questionamento que a gente tem que questionar a nossa vida, as nossas atitudes diante de tudo isso, de novo. E aí, a coisa mais trágica, a grande tragédia do livro de Eclesiastes para nós, é nós percebermos, eu sou cristão, mas eu vivo como essas pessoas descritas pelo poeta. Eu vivo correndo atrás do vento. A minha felicidade é o meu acúmulo de riquezas, a minha felicidade é a minha honra, a minha felicidade é o meu nome, a minha felicidade é a minha família, a minha felicidade é realizar tal sonho, a minha felicidade é viajar, a minha felicidade são todas essas coisas. Minha felicidade não é ter o Senhor meu Deus que me salvou. Essa é a grande tragédia que nós corremos o risco de cair no livro de Eclesiastes, se nós não percebermos, né? Mas vindo aqui então, né, perceber gente que acumula muito dinheiro, é isso. De novo ele está falando nesse contexto. Vamos terminar então o capítulo 5, vendo dos versículos 18 a 20. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe encheu o coração de alegria. Olha só, ele vai concluir, né, o que? Ele vai concluir que, olha, a coisa boa, em suma, o bom é você desfrutar dos frutos do seu trabalho. Uma coisa boa é, porque ele está criticando aquele que, por avareza, por insegurança, por falta de temor a Deus, por falta de confiança em Deus, vive com medo da vida e vive acumulando e sequer desfruta dos bens. E ele está falando, Deus deu a ele a oportunidade de desfrutar do fruto do seu trabalho, e essa pessoa precisa desfrutar. E a gente tem que entender, é claro, e hoje em dia nós temos muitas oportunidades. Então o Eclesiastes está dizendo que tudo que eu ganhar eu devo torrar? Deus, vou gastar tudo porque eu sei que o Senhor cuida do meu futuro e tudo mais. Não, Deus não nos chama a irresponsabilidade. Nós precisamos ser sábios, precisamos planejar. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, nós temos hoje, por exemplo, planejamento financeiro. Coisa simples, igual lá o Nigro, o cara que fala de coisa financeira, fala uma coisa muito simples. Seus gastos fixos têm que ser 50% do seu salário. 30% do seu salário tem que ser os extras. Se você quer passear um dia, comer uma coisinha diferente, comprar alguma coisinha. 20% tem que ser para você guardar para o seu futuro. Se você não fizer isso, você vai continuar onde está e nunca vai sair do lugar. Pronto.
Então, é dessa forma que, tipo, você tem muito de poder fazer planejamento financeiro hoje em dia, que pode te ajudar a ter um pouco aquilo que você tem que ter para viver, aquilo que você pode desfrutar um pouco para viver os 50%, 30% para você desfrutar um pouco daquilo que você pode desfrutar hoje e 20% para você guardar para o futuro. Então aqui não é assim, gasta tudo e dane-se o futuro. Não, de forma alguma. Nós precisamos ser responsáveis. O problema é aquele que 50% é para os gastos fixos, 50% eu tenho que guardar para o futuro, porque sabe lá o que vai acontecer, eu não gasto nada. Aí eu lembro do meu professor, outro, como o Beto falou, meu professor nos Estados Unidos, o Carl Bosman. O cunhado dele era milionário, muito dinheiro. Ele que dava bolsa para um monte de brasileiros estudar lá no Kelvin. Ele fazia assim: eu vou passar o domingo só com $5. Não gasto mais do que $5 para passar o dia hoje. Ele ia no mercado comprar a coisa mais barata que ele achava, um pão e um salame, alguma coisa, e almoçava aquilo, comprava para o almoço e para o jantar. Milionário, mas ele se comprometia assim: hoje eu só gasto $5. Ainda milionário. Então, lembrei agora dessa história, são coisas desse sentido. Nós precisamos ser responsáveis, mas ele está falando aqui: se você trabalha e você não consegue aproveitar nada, como assim? Tá? É isso que ele está colocando. Agora, existe uma outra coisa, né? Ele vai falar, os ricos simplesmente é assim, né? A questão de ter ricos. Deus quis que alguns fossem ricos, talvez alguns sejam opressores, porque aí eu estou colocando aqui, né, o seguinte, aquele discurso socialista, né? Quem é rico é porque está oprimindo alguém, né? Só se é rico é porque está oprimindo os outros. Não é simples assim. Tudo bem que tem gente rica oprimindo outros, mas você está simplificando a vida. Tem gente que se esforça muito, que é muito justo com quem está trabalhando com ele. E essa pessoa é rica e porque Deus também tem o abençoado. A gente não pode cair nessas histórias, né? E olha só, a gente que nasce, cresce, vive e morre rico, nunca passaram por qualquer necessidade financeira. E outros que vão nascer pobres, viver pobres, crescer pobres e morrer pobres. Infelizmente é assim. E aqui o livro ele está falando, o que o autor está colocando, essa é a realidade da vida. Isso acontece. Há outras circunstâncias. Tem gente muito rica que fica pobre e vai morrer pobre. E tem gente que nasce pobre e se torna rica. Mas algumas dessas questões de gente assim que nasce num patamar e vai viver a vida toda sem passar necessidade. Tem gente que a vida inteira está acostumada, a vida inteira, a ter no máximo 2 refeições por dia e ser grato se tiver madeira e palha em cima da cabeça para dormir. E há outros que nunca soube o que é um ônibus coletivo, sequer, e vai viver milionário a vida inteira. Ele só está descrevendo o que é a vida, o que acontece. Nós entendermos isso, né? E aí você fala, igual o Nielsen adolescente, né? Eu me revoltava com isso, mas me revoltava demais. Como pode, né? Sabe quando vai ter solução para isso? Quando o ovo sair na nova terra. Pastor. Pois não. Vocês no quarto que fala, né? Sempre haverá os pobres. Sim, Jesus mesmo fala assim. Os pobres vocês sempre terão, né, com vocês. Infelizmente, o que está sendo colocado é a realidade desse mundo caído. Enquanto nós, humanos, pecadores, estivermos nesse mundo, nós vamos oprimir pessoas. Caim e Abel, a história da humanidade, nós ficamos nos matando, nos explorando. Isso vai acontecer, infelizmente. Agora, Deus já dá a resposta para isso. E qual é a resposta de Deus para a opressão
para a injustiça, para o sofrimento, para a tortura. Deus veio ser pobre, ser oprimido, ser maltratado, ser jogado assim, ó, eu não estou lá em cima só olhando, eu mesmo vim aqui e me tornei um de vocês, e quando eu vim para cá, eu fui maltratado, eu fui explorado, eu fui caluniado, eu passei por tudo isso. Deus está dizendo, eu estou sofrendo com vocês, só que também não para por aí. Eu já prometi para vocês um novo céu e uma nova terra. Lá não vai ter rico ou pobre, não vai ter explorado ou explorando, né? Nós todos estaremos juntos, né? É até engraçado, pessoal, nós evangélicos temos o poder, né? O pessoal fala assim, se vai ter gente que vai ter mais galardão que outros, será que vai ter rico e pobre no céu? Né? Então o pessoal já inventa essas coisas, já distorce os textos. E se aquele irmãozinho tiver mais galardão? Ele vai ter galardão e fala assim, eu sou melhor do que você e tudo mais. É uma grande bobagem, né? Não vai ter nada disso. Qualquer diferença entre nós diante da grandeza de Deus seria a mesma coisa que dizer assim, diante do sol, por que que o Beto tem 2 milímetros de altura e eu só tenho 1? Que injusto, ele tem 1 milímetro a mais do que eu, e Deus é o sol, o tamanho do sol, e a gente está brigando se um é 1 milímetro a mais do que o outro. É uma coisa absolutamente estúpida e sem sentido. Nós estaremos com o nosso Deus, que é a única coisa que importa, a única coisa que importa. Vamos adiante para o capítulo 6? Pois não. Outra coisa que eu acho engraçado é o que é rico e o que é pobre, né? Bem colocado. É uma comparação, na verdade. Muita gente que vive sem nada é muito feliz, se acha que também conhece alguém que tem um pouco mais e aí fica triste porque é pobre. Exato. Se não precisava daquilo, agora precisa. Eu acho que o rico ganha, sei lá, 10, 15 mil reais, começa a andar porque ele ganha 40, 50, 100 e se acha pobre porque ele ganha 10 mil reais só. Exatamente, muito bem colocado isso, é verdade. E eu lembro, assim que eu entrei na igreja, né, na igreja presbiteriana, eu lembro disso. Um colega nosso de mocidade, eu fiquei louco da vida de que ele falou que ele era pobre. Ele era pobre, no ano anterior ele tinha ido para Disney. Ele morava na região nobre de Limeira e tinha um carro que o papai dele deu para ele. E naquela época, 1989, sim, eu sou bem velho assim, ir para Disney não era para qualquer um, não era como tantas pessoas vão hoje, era muito mais difícil, né? Qualquer um, né? Para qualquer um. Ir para Disney para qualquer um também já é um exagero, né? Aí mas aquela que era muito mais difícil. E essa pessoa falando, ele era pobre, e é exatamente o que o João falou. E agora, tem gente que estava numa situação muito menor e se sentindo, eu estou muito bem de vida. É realmente essa percepção importante. Em Provérbios que fala, né, pastor? Uns se dizem ricos sendo pobres, né? E outros se dizem pobres. Exatamente, é exatamente isso. O provérbio resume muito bem essa questão. Então a gente precisa estar atento a isso também, porque isso pode mostrar uma ingratidão do nosso coração, não perceber o que Deus já nos deu, o que nós temos. E aqui no Brasil, já falei aqui uma vez também, diante da realidade do nosso país, nós todos aqui somos ricos. Se todos nós temos uma casa, se nós temos pelo menos 3 refeições por dia, nós já somos os privilegiados desse país. E nós temos às vezes até muito mais do que isso. Vamos adiante, capítulo 6. Capítulo 6, 1 a 6. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bem e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso, ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro.
ainda que aquele vivesse duas vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Aqui cabe algumas notas, né? Ele vai falar do aborto, e é claro que aqui o aborto era uma realidade muito grande em todo o período antigo, seja antes ou depois de Cristo. Existia muito de aborto provocado e não provocado, por causa das questões de saúde mesmo, de higiene. Então, às vezes, havia muitos casos de aborto espontâneo. Inclusive é até interessante, aí no Novo Testamento, tem um cara que chama Rodney Stark. Ele é um sociólogo e ele aplicou os princípios de sociologia para tentar entender como é que o cristianismo cresceu tão rapidamente no Império Romano. E uma das razões, ele tem o seguinte: os judeus e os cristãos tinham muito mais filhos que os romanos. Por quê? Porque os homens romanos e das outras culturas ali em volta pagãs, eles se prostituíam demais. Era parte da cultura a relação com prostitutas, o homem casado, a esposa ciente de que ele ia até prostitutas, era parte da cultura. Também uma questão da cultura grega, homens com homens era parte da cultura, homens héteros também se relacionando com homens, e tudo isso trazia muitas doenças. Então as mulheres pagãs engravidavam, só que tinham complicações, e então existia muito caso de muitas crianças abortadas e muitas mulheres grávidas morrendo, né? Sem contar com o caso que às vezes eles não tinham critérios. Por exemplo, foi preservado, acho que do 2º século depois de Cristo, do 2º ou do 3º século, uma pequena carta romana que foi encontrada, de um soldado romano, dizendo para a esposa grávida que ele estava com saudade dela, e dizendo o seguinte: se a criança já nasceu, faça o seguinte, se for uma menina, afogue ela no rio, eu só quero menino. Era uma prática deles, os homens decidiam, eu não quero filha, então se nascesse menina, a mulher, ou se ele estivesse em casa, ele ia lá e matava a criança, porque ele não queria filhas. Então era uma coisa cruel realmente assim, né? Infelizmente existe até hoje em algumas culturas, no dia de hoje. Então ele explica isso, o caso dos cristãos terem um número grande de gente também, até pela questão de ter muitos filhos. Então aqui quando fala do aborto, não está falando de aborto espontâneo ou aborto provocado, está falando do aborto em si, aquela criança que não chegou a viver. E aí ele vai começar a falar, o aborto, né, aquele que foi abortado, que morreu antes de nascer, não veio para esse mundo maluco que eu estou descrevendo aqui. Então porque ele não passou por canseira, não passou por estresse, não passou por nada disso, e que ele termina lá no final do versículo 6, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Se quem passa por essa vida, ou se quem é abortado vai para o mesmo lugar, mais feliz é quem não passou por essa vida maluca. Essa é a perspectiva dele. Não teve que passar por todo o estresse dessa vida maluca. É isso que ele está dizendo. Agora olha só, né, o que ele está colocando aqui, em 5 de 18 a 20, lá no final, o que a gente viu, o Coelho fala que uma coisa boa é desfrutar do fruto do seu trabalho. E aqui, né, o fato, está escrito errado ali, né, é ter bens e não desfrutar. O problema aqui que ele descreve, uma coisa que eu vi, uma coisa terrível, é gente que tem bens e não desfruta, que ele já tinha falado um pouco lá, mas ele agora deixa claro, uma coisa terrível é ter bens e não desfrutar. E também uma outra explicação aqui, versículo 3. Aqui na Nova Almeida Atualizada não fica claro realmente a tradução, mas é assim, ó: se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar de bens, e além disso não tiver sepultura, e se não tiver sepultura quando ele morrer, não terem feito um funeral para ele não ter sido honrado, né, quando ele morrer. Então ele está tentando descrever, daí ele fala, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Então se essa pessoa viveu tudo isso e no final da vida a sua alma não se farta dos bens, e ele sequer é honrado, ou seja, também não tem gente em volta dele que o honre quando ele morre, um aborto é mais feliz que esse cara. O que adianta ser rico, se no fim das contas
ele teve uma vida ruim, de não ter gente que pudesse honrá-lo quando morre, de não poder desfrutar os seus bens. O que adianta? Aí que o Coelho vai falar, um aborto é melhor do que isso daí, né? Então, é isso que ele coloca. Vamos adiante. Se tem bens e honra, mas não desfruta, desculpa, duas coisas erradas escritas aqui, né? Era melhor nunca haver nascido, é isso que resume o que eu já falei. Para o Coelho, essa vida não vale a pena em vários aspectos. É isso que ele está falando. Quando ele fala do aborto, ele fala assim, essa vida não vale a pena. De novo, humanamente falando. Ele está falando como alguém que não está considerando Deus, né? 7-9. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. O foco aqui é o contraste entre o desejar e o se satisfazer. Ele fala duas vezes essa ideia, né? Ele começa, o 7. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, para se satisfazer, né? Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Uma coisa é você se satisfazer, outra coisa é você desejar coisas. E veja isso acontecendo de novo no versículo 9. Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Quer ver, tem uma tradução melhor, versículo 9, né? Versículo 9, olha na Nova Versão Internacional. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Então, é melhor se contentar com o que você já tem, com aquilo que você está vendo, do que você ficar desejando. De novo, esse às vezes até é o problema, né? A gente fica sempre desejando alguma coisa a mais, a gente não curte aquilo que a gente já tem, né? Schopenhauer falava que a vida do ser humano balança entre o tédio, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, quando tem, quer mais. Exato. Nunca está satisfeito. E às vezes até a gente gasta mais energia e se alegra mais, talvez, ou vive mais, está mais ciente da vida, desejando as coisas, do que quando tem aquela coisa, nunca está bom. Não satisfaz, né? E depois, de novo, é aquilo. Depois, como a gente falou, puxa, meu sonho um dia era ter uma casa própria, né? Aí tem a casinha própria. Mas eu vou ser feliz quando eu tiver também um carrinho, né? Aí tem um carrinho, mas eu vou ser feliz quando eu tiver um carrinho 0 km. Aí tem um carrinho 0, mas eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa maior. E esses somos nós. É isso que nós precisamos perceber como cristãos. Estamos nessa loucura? É isso que está sendo colocado aqui, né? E ele falou assim, é melhor você aproveitar, dar graças por tudo que você tem, né? Viver o que você tem. Até eu olhei aqui com uma coisa engraçada que eu brinco às vezes com a Fri, né? Eu falo assim, Fri, eu tenho iogurte na geladeira. Né? Eu brinco com ela contando quando eu era criança, eu tinha uns primos carrascos meus, né? Que eu tinha que lavar uma perua Kombi inteirinha, dentro e fora, para ganhar um iogurte, né? E eu ficava louco para conseguir comprar um iogurte, conseguir comer um iogurte, né? E o dia que eu era feliz mesmo na minha infância era quando ele me dava um iogurte e um miojo. Então, aí eu, né? Então eu falo dela, ele falou assim, agora você pode comprar um pouco de iogurte da sua vida, né? Esses dias no Covaro, a Amanda gosta muito de iogurte, né? E estava em promoção, o de 1 litro eu comprei 3, falei assim, Pri, eu tenho iogurte agora, né? Agora eu sou feliz, eu estou satisfeito, né? Então, mas se você não se alegrar com o iogurte que você tem na sua vida, né? Você não é feliz. É isso que a gente tem que perceber. E até isso, tirando essa parte engraçada, de verdade, eu dou graças a Deus por ter um iogurte hoje. Tipo, a gente brinca, mas Senhor, muito obrigado, eu tenho uma vida muito privilegiada, mas muito, muito privilegiada. Eu falo assim, Deus, o Senhor deve ter errado a pessoa, eu não mereço tudo isso, né? E é claro, eu falo assim, sim, você não merece mesmo, você não presta, mas eu quis, então, o problema é seu, né? Então, é isso que a gente tem que perceber, melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Vamos adiante para a gente terminar o capítulo 6, terminar a aula de hoje.
10 a 12. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Aqui, uma coisa que ele tem enfatizado, saber o que é a vida e dar vários conselhos, aqui ele está dando vários conselhos aqui, como está sendo feito aqui em Eclesiastes. Então, saber o que é a vida, dar vários conselhos, o que está sendo feito aqui, será que irá melhorar a vida de alguém? O Coelho está questionando até isso. Assim, tá, eu posso te dar todas essas instruções, explicar todas essas coisas para você, eu posso passar para você. Qual é o proveito disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Porque assim, ele está passando tantos princípios aqui, ele está falando, e será que essa nossa conversa, será que tudo isso que eu estou falando para você vai ser valioso para você? Vai ser positivo para você? Claro, nós estamos aqui lendo o Eclesiastes na igreja e a gente está ligando como palavra de Deus, mas ele está questionando, eu posso te dar um monte de conselho, será que isso é o que vai mudar a sua vida? Será que isso vai fazer diferença na sua vida? E como eu sei, porque imagina o seguinte, nós estamos falando de uma série de circunstâncias, só que nós somos um monte de gente, e cada um de nós estamos passando por momentos diferentes da vida, e às vezes todas essas questões financeiras, de riqueza, talvez seja algo que, não, eu já estou tranquilo com isso, eu tenho paz, eu não tenho muito, mas eu estou em paz. Isso, agora há outras coisas ou outros pontos sim que aquilo toca no meu coração, mexe ou me incomoda ou me alegra. Então, cada um de nós estamos numa circunstância assim, quem sabe o que é realmente a orientação que você precisa para a vida, nesse momento da sua vida agora. Então ele está questionando até isso, né? E por isso que ele está falando, tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. Ele fala, eu acho que a NVI tem uma melhor tradução para o final do versículo 10. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Tudo que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Então é dessa forma que está o versículo 10 na NVI. Então ele falou assim, olha, simplesmente dar discurso, que é o que ele falou, quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade, no sentido, ficar falando também não é a fórmula mágica para resolver tudo isso. Não há garantia de que ficar falando, até ficar falando sobre a vida, vai resolver. Até exatamente que ele está falando de falar demais, gente, de certa forma, que pensa exageradamente sobre a vida, né? Pensa até demais e a pessoa paralisa na vida. Ela quer estar tão ciente, tão consciente, tão acordada, que se essa pessoa foca só nisso, ela é uma pessoa que vai ficar presa dentro do livro de Eclesiastes. Essa vida é uma loucura, nada faz sentido. E se ela ficar presa nesse ponto, ela vai ficar maluca mesmo. Eu acho que a solução que ela vai achar é: eu tenho que sair desse mundo, porque esse mundo é maluco. Então, por isso que nós estamos lendo Eclesiastes na perspectiva cristã. Nós conhecemos a revelação de Jesus Cristo, nós sabemos qual é o sentido da vida através de Jesus Cristo. Mas uma pessoa do mundo que fica presa nisso, ela fica maluca. Como tem gente que literalmente fica maluca por causa disso. É uma visão bem pessimista, né? Bem pessimista, exatamente. Porque ele tenta falar assim, porque qual é a questão dele? Qual é o sentido de viver? Qual é a razão de viver? Ele falou assim, olha, e eu acho que tem um ponto importante para a gente terminar a aula aqui. O cerne da nossa natureza, e a nossa natureza pecaminosa, é que nós queremos estar no controle de tudo. Nós queremos estar no controle da nossa vida. É isso que o Jardim do Éden está mostrando. A serpente falou, não. Se você comer o fruto, você vai ser igualzinho a Deus.
você não vai mais ficar recebendo ordem e sendo dirigido por alguém. Você vai estar no controle. E nós, todos os dias, queremos estar no controle das nossas vidas. Queremos garantir a nossa segurança, segurança emocional, segurança financeira, segurança física. Nós queremos estar no controle. E nesse querer estar no controle é o seguinte: eu preciso entender como funciona o mecanismo da vida. Eu preciso entender como tudo funciona, porque eu preciso saber quais são as regras do jogo, desse jogo aqui que é a vida, que é o mundo. Eu sabendo as regras, eu estou no controle. Eu sabendo as regras, eu sei o que fazer. E é essa loucura. Essas pessoas ficam: mas espera um pouquinho, por que aquela pessoa justa está sendo tratada injustamente? Mas por que? Senão não pode ser assim. Isso está quebrando as regras. E isso que é legal. O livro de Jó e o livro de Eclesiastes me dizem assim: existem algumas regras, só que elas são quebradas muitas vezes também. Que é o livro de Jó, o cerne dele foi assim: existe uma pessoa justa e que você não tem como culpar ela, e ele está vivendo como a pessoa mais miserável do mundo. Como é que você resolve isso? Como é que você me explica isso? Ele é um homem temente a Deus ainda, ele é um super crente, ele é um super presbiteriano. Só que quem disse que o Jó é justo? Inclusive, quem chegar para você e falar assim: ó, Deus tratou com Jó porque ele era um pecador e tudo mais, tal. Assim, então, você tem um pequeno problema. No livro, Deus 2 vezes fala: observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É Deus dizendo isso de Jó. Quem é você para falar que o Jó não é um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Se Deus fala isso 2 vezes, e depois Deus ainda vai falar pro Satanás: embora você me incitasse contra ele sem motivo. É assim que está. A história está assim. Você, leitor, você não sabe o porquê Jó está sofrendo. E o que a gente faz quando lê Jó? Por que Jó estava sofrendo? Por quê? Porque nós queremos estar no controle. Eu quero descobrir o segredo das regras do jogo. Para quê? Para eu estar no controle. Porque ele fala assim: não, você não está no controle. Você só confia em Deus e Ele está cuidando de você. Ah, mas e se Deus me fizer um Jó e fizer eu perder tudo? Eu não estou em paz. Porque você quer estar no controle. Porque nós não queremos descansar em Deus, porque queremos estar no controle. É isso que nós precisamos perceber na nossa vida, e é isso então que o Eclesiastes está mostrando, essa loucura, que as coisas não fazem sentido. E é claro que ele vai concluir: a regra do jogo que você precisa saber é a seguinte: teme a Deus. Essa é a conclusão do livro, dando spoiler já, né? Você não sabia, né? Então, é isso que ele vai colocar. Nós precisamos perceber isso, precisamos perceber na nossa vida cristã hoje, se nós estamos nessa loucura, ficando malucos com o mundo, ficando malucos com a nossa vida, ficando indignado com as coisas malucas que a gente vê. E é claro que ver as coisas erradas não é para a gente ser indiferente. Ah, a vida é assim mesmo, as pessoas são maltratadas, outros são oprimidos, fazer o quê? Bola para frente. Enquanto não estiver doendo em mim, está tudo bem. Não. De novo, a resposta de Deus para isso é o quê? Jesus chorou quando viu a morte. Jesus se importou quando ele estava aqui. Você não vai ter sangue de barata por causa dessas coisas. Você vai sim estar em comunidade, cuidar das pessoas, cuidar da família, amar uns aos outros. Tudo isso nós precisamos estar cientes desta realidade. Amém? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa antes de nós encerrarmos? Se não, vamos orar então? Senhor nosso Deus, mais uma vez, obrigado por este domingo, obrigado por esse tempo gostoso que o Senhor nos dá, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra, por esse tempo de estarmos juntos como igreja. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor tem demonstrado a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos ajude dia a dia a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a saber que nada acontece se o Senhor não estiver
no controle se o Senhor não autorizar, não permitir. Que possamos realmente descansar no Senhor dia a dia e ver a Tua graça nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê um coração aberto a olhar para o próximo, para aqueles que precisam de ajuda, que nós venhamos agir, que nós venhamos lutar por isso, que nós não venhamos agir como zumbis na loucura deste mundo, desta vida sem o Senhor, desta vida longe do Senhor, mas que nós possamos ser realmente sal e luz da terra, representantes do Senhor onde quer que estejamos, e mostrar que esta vida não se resume àquilo que acontece debaixo do sol, mas que há um novo céu e uma nova terra, que há um Deus todo-poderoso e amoroso, que nos chama, que nos salva, que nos dá a bênção dos céus. Por isso, Pai, nos ajuda e nos dá sabedoria nesses dias, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo.